começar a coletiva com o técnico Thiago Carpini do Vitória. Carpini, boa noite. No futebol, né, treinador, diretor de futebol, outros profissionais vivem de resultado. Ao final deste jogo e mais uma eliminação vexatória para o torcedor se manifestou, né, aplaudiu ali de forma irônica, citou o seu nome e geralmente, né, a culpa cai no colo do treinador diante dos resultados negativos. Mas o Vitória dispensou mais de 10 jogadores nessa segunda janela e contratou apenas 3. Para a Copa do Nordeste, nenhum. Em algum momento, você chegou a conversar com a diretoria a respeito dessa situação da Copa do Nordeste, onde Vitória retorna depois de mais de 30 dias, ia jogar uma Copa do Nordeste perdendo jogadores que, mesmo contestados, jogadores que tinham números como o Gustavo Mosquito, o próprio Janderson, e o Vitória não conseguiu contratar ninguém para repor nessa Copa do Nordeste. Chegou a ter algum tipo de conversa a respeito dessa situação? Bom, boa noite. Não é uma situação vexatória só para o torcedor, é uma situação vexatória para nós também, profissionais. Eu, enquanto treinador, uma das piores derrotas, tivemos algumas aqui no Vitória muito doloridas esse ano, acho que essa tem talvez a mais pesada. Vexatória também para os atletas, né? Eu acho que o mínimo que a gente precisa ter é vergonha na cara. Foi um jogo muito ruim de todos nós, começando comigo enquanto comandante. De maneira nenhuma estou transferindo a responsabilidade para ninguém, eu assumo a maior parte dela, porque é o meu papel. Apesar de em certos momentos você não controlar as ações, as tomadas de decisões, mas nós fizemos um jogo abaixo do que quando nós paramos, né? A gente tinha talvez ali naquele momento próximo de encontrar o caminho, enfim. À medida que as coisas não aconteceram no jogo hoje, a ansiedade, os erros, algumas situações que nós trabalhamos não aconteceu no jogo. Em relação à inscrição da Copa do Nordeste, na chegada do nosso diretor executivo, se eu não me engano, tinha 3 ou 4 dias, não tinha uma semana para a janela fechar. E a contratação, ela não é. Antes a gente não falava muito de Copa do Nordeste, né? No momento que você está tão focado no brasileiro e você classifica em primeiro, num grupo mais difícil, de forma invicta, talvez a gente possa ter errado nesse ponto, né? Mas antes não. E depois da chegada do Gustavo, nós tivemos muito pouco tempo para trabalhar. As contratações não são de uma hora para outra. Agora não adianta também a gente lamentar, e como você citou o Janderson, que todos vocês criticavam, o Mosquito, que todos vocês criticavam, como se eles fossem a solução dos problemas. Estariam aqui, poderiam ajudar, sim, como ajudaram em outros momentos, mas você vê como são as coisas, né? Às vezes o atleta está aqui, a gente critica, julga tanto, e quando sai agora parece que, pô, mas deixou o Mosquito embora. O Mosquito quis ir embora, ele tinha cláusula no contrato, não tinha como segurar. O Janderson foi uma venda porque estava quase que uma situação insustentável, né, para ele no clube. Ele estava se sentindo muito pressionado, com excesso de cobrança, e a gente entende as cobranças, respeita as opiniões, e aí é o desejo do atleta também sair e procurar outros caminhos. Então tem coisas que a gente não controla, né? E outras não eram necessárias, né? Todos nós sabíamos que era necessária, principalmente nós que estamos no dia a dia, e a gente tem algumas referências que vocês, por não acompanhar no dia a dia, não têm. Então, tudo que aconteceu precisava acontecer, e a gente precisa, de alguma maneira, encontrar de novo um caminho. O fato é que nós não encontramos ainda, nós não temos aí ainda uma equipe ideal, nós não conseguimos encontrar uma formação que entregue os comportamentos que nós tivemos em vários momentos da nossa retomada ano passado e até no início desse ano. Em algum momento aí, talvez pelas características, as coisas não aconteceram e a gente precisa seguir trabalhando para encontrar esse caminho. Carpini, boa noite. A presença do Gustavo Vieira aqui na sala de imprensa nos traz a simbologia de que seu trabalho continua respaldado pela diretoria do Vitória. Esse é o seu sentimento? Tem clima ainda para continuar no comando do Rubro Negro? Não, perfeito. Eu ia falar justamente isso. E não, a última ele tava. É o jogo do Cruzeiro, né? É o segundo jogo dele em casa, as duas ele tava. Acho que aí a gente fica também criando situações. Se o dia que eu não tiver mais no Vitória e entender que não é mais o caminho, o Carpini, vocês vão saber rápido, às vezes até antes que eu. Então eu sigo no trabalho. Eu não jogo a toalha, eu tenho convicção no meu trabalho. E não mudo nada
da minha confiança, mas entendo e reconheço que nós estamos errando, falhando muito, que hoje foi uma noite trágica, uma noite vergonhosa. Mas em relação, se for me perguntar em relação à permanência, demissão, tem medo ou não tem medo? Cara, se eu tivesse medo, eu não tinha vindo aqui quando eu te aceitei o convite do ano passado para um desafio tão grande. Medo eu não tenho de nada, na minha vida nada foi fácil, não vai ser. Foi mais um golpe doído e a gente tem que juntar os cacos e seguir trabalhando. Carpini, boa noite aos colegas. No deslocamento da imprensa, a gente fica na outra parte para poder vir aqui à sala de imprensa, a gente escuta o torcedor. Não só conversando com a gente, mas torcedor conversando entre eles. Então, assim, a colocação não é em busca de tumultuar a coletiva ou de colocar algo em termos que não exista no momento, mas é o sentimento do torcedor. E a pergunta do torcedor é: Thiago Carpini está próximo ou tem o sentimento do técnico Thiago Carpini de pedir desligamento do Esporte Clube Vitória? O que você ouviu do torcedor, eu também ouvi. Eu tô lá no campo também. E o torcedor tem o direito, né? Eu só acho, né? Acho não, tenho certeza que, como eu sou o comandante e a gente sempre precisa buscar um culpado nos não acontecimentos daquilo que nós planejamos, a culpa é só do treinador. E não, nós temos muita culpa, muita gente errando e muita responsabilidade que nós precisamos assumir. E não existe possibilidade nenhuma de eu entregar o cargo. Zero. Zero. Eu vou lutar, eu vou trabalhar porque é isso que eu acredito, essa é a minha vida e nada muda da minha parte. Bom, Carpini, a gente tem que ouvir, eu estou perguntando por mim, não pelo torcedor, mas o time visitante, ele estava ali, está na Série C, lá na zona mesmo Quase para na cair. D. É um time que talvez tenha, sei lá, 10% da folha do Vitória. E ninguém enxergava, talvez até um jogo difícil, porque futebol tem mudado bastante. Mas perder dentro de casa por confiança e da forma que perdeu, e por isso eu já lhe pergunto, você colocou 3 zagueiros contra o time que teve 4 desfalques. Esses 3 zagueiros, para você ser mais agressivo, para você realmente tentar vencer o jogo, me explica aí por que hoje essa opção dos 3 zagueiros. Boa. Uma pergunta que dá pra gente discutir futebol, não falar de permanência do treinador ou não. Alguns motivos, né? Um deles, eu perdi o Jamerson. O Michael nunca começou um jogo, eu só vi o Michael treinando e nunca vi ele atuando no Vitória. O que se esperar do Michael? Sabemos. Quando a gente monta uma linha de 5 e põe mais um zagueiro para proteger um pouquinho a parte defensiva do Michael, até para entender o que ele pode entregar num jogo de fato. Isso foi um cuidado de um jovem que a gente é o único que nós temos e vem num processo de evolução e a gente não pode lançá-lo de qualquer jeito. Me preocupei com isso. A linha defensiva com 3 zagueiros também foi tentar um pouco mais de profundidade com os alas, já que nós não conseguimos profundidade em vários momentos com o Janderson, com o Mosquito, com o Braga, com o Pereira, com o Oswaldo. A gente ainda não encaixou esse trabalho desses extremos serem tão efetivos e eles sabem que eles precisam melhorar e evoluir nesse aspecto. Então, de repente, uma profundidade com os alas, durante a semana e os treinos isso funcionou. Essa era uma ideia, não é só eu pelo menos não acredito, mas respeito se a sua opinião for contrária, não significa 3 zagueiros um esquema defensivo. A gente pode posicioná-los de diversas formas. E o fato é que a gente tem que reconhecer que a gente volta de um recesso de 30 dias contra uma equipe que jogou no final de semana. Eu estava muito menos preocupado em não sofrer gols, em estar estruturado defensivamente para poder buscar uma vitória que eu sabia que não seria um jogo fácil, não seria um jogo de goleada, a não ser que a gente fizesse um gol ali com 5, 10 minutos e tivemos oportunidades, aí a história poderia se desenhar de outra maneira. Mesmo assim, nós tivemos finalizações de dentro da área no primeiro tempo, 2 do Oswaldo, acho que uma cabeçada do Kaiser, uma do Mateuzinho, a bola do PP ali no rebote do chute do Eric, 3 ou 4 situações que a gente podia ter feito o primeiro gol e teria se desenhado de outra maneira. E isso é o que eu falo que a gente de fora aqui não controla, apesar da responsabilidade ser minha. E o outro ponto é que o Vitória nessa temporada, e talvez esse seja o maior deles, como eu disse, a gente está tentando encontrar os 11 e uma formação e nós ainda não encontramos. É um time que tem oscilado muito. E eu, enquanto treinador, e eu preciso ser realista, e não isso também de maneira nenhuma expondo os meus atletas, mas eu não sei o que esperar deles em cada jogo, porque tem jogos que a gente se comporta de uma maneira
tão concentrada, tão competitiva, e tem jogos que a gente demora para entrar no jogo. E qual seria o Vitória de um jogo de um jogo de mata, de um jogo só? Esse era o meu receio, porque foi assim também contra o time de Série C, contra o Náutico. E por incrível que pareça, no primeiro tempo a gente sofreu menos, também não criamos quase nada. E no segundo tempo, quando nós voltamos para a linha de 4, a gente assumiu o risco, né? E tivemos ali 10, 15 minutos de um melhor jogo, mas também sem nada de muito especial. E aí, defensivamente, nós erramos mais uma vez e pagamos. Aí passamos essa vergonha. Carpini, boa noite. Você falou agora dos 3 zagueiros, mas não houve uma cautela da sua parte ter colocado também 2 volantes? No jogo você estava jogando em casa, tem o fator torcida, fator Barradão também, e a questão que você estava jogando contra um time de Série C, vice-lanterna da competição. Em relação a ser um time de Série C vice-lanterna, eu não vou comentar isso porque eu acho que é muito desrespeito. Tem trabalho, se é de um nível maior ou menor, o quanto é a diferença, e realmente ela existe, eu concordo com você, mas o problema é do confiança. A gente tentou, dentro da nossa formação, encontrar a melhor alternativa. Eu não vejo a gente, mesmo jogando dentro de casa com 3 zagueiros, um jogador de meio percorrer um espaço tão grande de campo, ou a gente trazer jogadores de meio como o Mateuzinho, que é só o que a gente tem de característica nesse momento, para fazer uma função de um segundo homem. Então, em vários momentos do ano passado, e você deve se lembrar disso, nós usamos o William Oliveira como um meia, um terceiro homem, aproximando do gol e fazendo gols importantes. É um cara que tem essa capacidade. E hoje, como não funcionou, é inevitável essas perguntas questionando o porquê disso, o porquê daquilo, né? A gente fala que é um engenheiro de obra pronta, porque 2, não 3, porque 2, porque eu achava que tinha que ser 2. Carpini, atacante, ele vive de gols. Treinador vive de resultados. Né? Nos últimos 25 jogos, 4 vitórias apenas. Você, Carpini, se você fosse o presidente do Vitória, devido a todos os insucessos do ano, a eliminação de Copa do Nordeste agora, a eliminação de Copa do Brasil para o Náutico, perda do Baiano, uma campanha ruim na Sul-Americana. Se você fosse o presidente do Vitória, você demitiria o Carpini, treinador do Vitória? Eu não posso te responder porque eu sou o treinador, não sou o presidente. Boa noite, Carpini. Aqui. Boa noite. Muito se fala, claro, da posição do adversário, do quanto isso pode ser proveitoso para uma equipe que, em tese, está mais bem preparada, com desafios maiores para enfrentar um adversário de um nível inferior, claro, sem desrespeitar a condição do confiança. Mas a gente também precisa olhar o quanto taticamente isso é um desafio para vocês também. É mais difícil de conhecer como essa equipe se porta, é mais difícil de entender o que é que você pode levar. A gente vai questionar os 3 zagueiros, como foi questionada a questão dos 2 volantes também. Eu queria que você trouxesse, depois, claro que depois do resultado é muito ruim trazer essa análise, mas eu queria que você falasse para a gente um pouco também o quão desafiador é montar equipes para desafios tão, como é que a gente pode dizer, difíceis de realmente de analisar, de entender, de estudar. E você falou, inclusive, na primeira pergunta aqui, sobre o foco que ser o Campeonato Brasileiro, aí você tem que voltar o foco para a Copa do Nordeste, para um adversário que vocês, obviamente, não vão enfrentar completamente durante o ano. Então, é mais difícil, de fato, analisar, estudar e compreender como esse adversário se porta. Para um jogo de mata, é ingrato isso, né? Você ter só uma mera análise para enfrentar um time como esse. Não é ingrato para um jogo de mata, mas é a competição, o modo de disputa, e não foi isso que tirou o Vitória da competição. De novo, foi a nossa ineficiência, um jogo apático, um jogo ruim. E eu acho que seria da minha parte transferir responsabilidade, dizer que a gente não tinha informações de confiança. A gente tinha sim, a gente assistiu os últimos jogos, nós passamos, como a gente faz com todos os níveis de adversários de Série A, B, C, o máximo de informações. Nenhum atleta foi para campo com dúvida dos nossos comportamentos com e sem a bola. Isso não é justificativa, não. Eles tinham bastante informações. A gente sabia que era uma equipe que não vem num bom momento, óbvio, como todos sabem, mas que jogaria a vida num jogo como esse. Porque se eu tivesse do outro lado, e já tive em outros momentos da minha carreira, era assim que a gente encararia, e nós não levamos dessa maneira. E aí, mais uma vez, a gente tem uma eliminação precoce e vexatória. E isso nos entristece muito, mas é sair melhor dessas situações, aprender mais uma vez com os nossos erros e agora focar no que resta para o Vitória, que é o carro-chefe, é o mais importante. A gente sabe
o quão valioso é a permanência do Vitória na Série A para que o clube continue se reestruturando e organizando o ano seguinte. Carpini, boa noite. Se o Carpini tivesse na arquibancada como torcedor, mas sendo conhecedor de tudo que o Carpini vivenciou nesses 6 meses até aqui da temporada, todos esses insucessos, o que você acreditaria que seja predominante assim para o Vitória não ter conseguido esse encaixe que teve, por exemplo, na sua campanha do ano passado na Série A? E como você já disse que também não vai entregar o cargo, o que você poderia dizer ao torcedor para que ele continue acreditando, apoiando, para que essa situação seja mudada? Olha, em relação ao torcedor, eu não posso pedir, dizer nada, só desculpa. Falar o que pro torcedor? Uma terça-feira, 9h30 da noite, comparece no Barradão e vê a equipe sendo eliminada pelo Confiança. Nós temos que pedir desculpa, assimilar as críticas e trabalhar. Só isso. E eu, se tivesse na arquibancada, talvez a minha leitura hoje, todo mundo é um pouco entendedor de futebol e realmente as pessoas que acompanham como vocês acabam, né, fazendo a sua leitura, a sua autoanálise, cada um enxerga o futebol de uma maneira. Eu falo isso muito, não tem um certo e errado. E eu enxergaria na arquibancada o que eu enxerguei dentro de campo, uma equipe apática, que ainda não encontramos aquela energia do ano passado, né, desses quase 14 meses já de vitória. Nós ainda não criamos essas conexões, o encaixe ainda não é o ideal, as peças não funcionaram, os jogadores chegaram com expectativas muito grandes, né? Aplaudidos por todos vocês nas contratações em janeiro e março, ninguém mais queria ver os caras aqui, e quando tira a gente sente a ausência deles, então é tudo muito à flor da pele, né? Muito em cima do momento, e o momento do Vitória, ele segue sendo ruim, não é que é ruim com a eliminação de hoje, ele se torna ainda mais agravante, mas ele segue sendo ruim. Então a gente... Não, ambiente interno não. O ambiente não fica bom quando o resultado não acontece. O futebol é feito de vitórias, então não tem tanto sorriso, tanta brincadeira, e aí a gente não consegue, como eu disse, conectar algumas situações e ter os compromissos necessários coletivamente para a gente poder performar. Então, internamente, problema, não, nós não tivemos. Nós tivemos o problema dentro de campo. Nós estamos tendo, da bola não entrar, de eliminações como foi doída, como essa de hoje, e de um campeonato brasileiro tão difícil. A gente está caminhando aí para a 13ª rodada e tendo dificuldade para encontrar esses comportamentos que são necessários para a gente permanecer. Carpini, boa noite. Thiago aqui do Canto Rubro Negro. Sobre a questão dos três zagueiros, não vou entrar em questão, porque o Vitória já jogou assim com três zagueiros e vários jogos atuando bem. O questionamento seria por que o William Oliveira e Hiller, por que não a utilização do Baralhas, né, que é um jogador que, quando atuou esse ano com três zagueiros, era o Baralhas e o Ronald. E o que dizer para o torcedor, já que a prioridade do Vitória sempre foi a Série A, tem um jogo contra o Inter e só veio até o presente momento 2 contratações. Bom, a escolha pelo William e pelo Hiller é alguns comportamentos já mais definidos. Como eu disse, o futebol, a gente acaba avaliando o momento, né? E dentro da característica de jogo, eles conseguem dar mais jogo, no meu modo de ver, no meu dia a dia, do que o Baralhas, por exemplo, que é um cara mais de contenção e hoje entrou, né, com 20, 25 minutos para dar essa proteção e, por incrível que pareça, foi o momento que a gente tomou o gol, né? Então, depois que acontece. E o ano passado, desculpa falar do ano passado, mas também vocês usam muito do exemplo, nós terminamos ali invicto, acho que 5, 6 jogos, né? Você lembra quem que eram os dois volantes? Willy e Hiller. E eles serviam pra caramba, hoje já não serve mais, ninguém serve mais hoje. Então é o futebol. A gente tem que. Mas nós temos convicção no que a gente está fazendo. Então é isso que me. É isso que me alicerça nas minhas decisões, o embasamento que a gente tem no dia a dia, o quanto eu conheço esses atletas, enquanto alguns comportamentos para o jogo de hoje, tendo 3 zagueiros, já estando um pouco mais protegido, eu precisaria de 2 caras até com capacidade de estar mais próximo do gol. O Hiller nem tanto, é um cara que tem uma boa circulação, apesar de hoje não ter funcionado da melhor maneira, a gente sabe disso e ele também,
mas é um cara que a gente continua confiando. E o William é um cara que tem também essa capacidade de jogo, inclusive de pisar na área e fazer gols, como já foi em outros momentos aqui no Vitória. Olha, são dois, eu acho assim, nós fomos criticados a certo ponto, mas nós também fizemos essa reflexão interna na quantidade de jogadores que chegaram em janeiro, né? E a quantidade não resolveu o nosso problema. Então, talvez uma qualificação nas escolhas, eu acho que esse é o caminho. Foram dois atletas que passaram por muitos filtros, muito bem selecionados. Talvez ali a chegada de 2, 3, 4, 5 atletas de um bom nível que possa elevar, que foi o que nós fizemos na janela do ano passado. Foram 5 atletas, do que essa quantidade. Tudo bem que o início era um outro processo, era necessário uma montagem, uma reformulação, 5 competições, mas a quantidade também não entregou aquilo que a gente precisava. Então, satisfeito com o que chegou até então, mas não satisfeito com o que a gente está entregando até então. Boa noite, Carpini. Hugo Araújo, Boa Notícias. Hoje, antes do jogo, você acabou comentando sobre a situação de Ronald, né? Queria saber quanto ele fez falta hoje, um jogador com as características dele, e há agora um senso de urgência maior para trazer esses reforços, para dar uma repaginada no elenco, aproveitando essa janela de transferência. Na verdade, esse trabalho já está sendo diário, né? O Gustavo, o pessoal do Scout, nós da comissão, já tem trabalhado muito nisso, não é só agora não. É que a dificuldade realmente ele é muito grande, os negócios eles são enroscados, exigem às vezes, a gente chega num determinado atleta, aí quando parte para os valores, às vezes a negociação não acontece, é uma dificuldade grande, a gente tem um limite também para trabalhar, enfim, são as dificuldades que nós temos. Em relação ao Ronald, é um jogador que vinha jogando os últimos jogos, por mais que, né, teve a eliminação da Sul-Americana, ele teve presente, os 2 últimos jogos, os últimos 5 jogos, 4 jogos ele vinha jogando e evoluindo e melhorando, mas é um momento onde talvez o atleta não estava com a cabeça tanto nessa decisão, e é natural, ele gosta do clube, é feliz aqui, mas também já tem uma certa idade e nunca viveu uma experiência fora e chega uma proposta, acaba mexendo um pouco a cabeça do ser humano, do atleta, e ele um pouco confuso, vou, não vou, fico. Enfim, essas negociações não são comigo, mas o fato é que ele procurou, né, treinador, diretoria, enfim, e eles estão se ajustando, e para um jogo como esse, tendo em vista a possibilidade aí da saída, acho que não era prudente da parte de ninguém, até mesmo porque o próprio atleta nos procurou. Carpini, você ainda há pouco disse duas coisas, e uma delas o Fábio Mota também disse, né, que foi aplaudido algumas contratações, mas outras contratações que estão aí também não foram aplaudidas, né, foram questionados por nós da imprensa, torcedor também não gostou, devido a alguns nomes, e não é só isso também, mesmo esses nomes que saíram, né, o Rato, o Janderson, o Mosquito, em alguns momentos, em alguns jogos também aqui, momentos você deixou eles de fora, dizendo que eles precisavam recuperar alguma coisa, e às vezes não sustentou alguns pensamentos de jogo que você tem. Com essa possibilidade, se chegar realmente esses jogadores para essa janela, o que é que você ainda tem como o que sustentar para que o Fábio Mota não chegue aqui dizendo deixamos de jogar um campeonato, ganhar um campeonato baiano para focar na Copa do Nordeste. Tem mais esses problemas de hoje de ser eliminado por time, você não falou de Série C, mas o discurso é esse. Você, em qualquer lugar do Brasil, você chegar hoje, o Vitória, pela segunda vez, foi eliminado numa segunda competição por um time de Série C. Tá. Em relação à eliminação, acho que a Série C acho que já está bem claro, a insatisfação de todos. Eu só não entendi a pergunta quando você falou que eu não sustento ou não sustentei. Se puder Não, eu responder. estou falando Ou do entendi que errado. dá para você sustentar ainda Ah, tá. com seus conceitos de jogo, Sim, com essas sim. Com as contratações, saídas e as e chegadas. sendo de alguns jogadores que também falam, já tiveram aqui, saíram. Essa relação também do presidente ter dito, que você falou agora, mas que também é a relação, o torcedor e nós da imprensa também questionamos alguns nomes positivamente, outros negativamente. Isso é até um ponto, né? Quando as coisas não acontecem e acontece no meio do caminho essas saídas e chegadas, você tem dificuldade para encaixar
e acontecer aquela unidade realmente de grupo necessária para um grupo que tem as suas limitações e trabalha sempre com a corda no pescoço, né? Buscando a permanência, e tem sido assim a nossa temporada, né? Desse ano, muitos altos e baixos, até mais baixos do que altos, né? Tirando o nosso início, nós tivemos muita dificuldade. Esses atletas que chegam, eu penso já de alguma maneira de que forma conhecê-los o mais rápido possível e extraí-los o melhor deles. Quando a gente insistir em situações com o Janderson, com o Mosquito, como foi hoje com o Willian Oliveira, com o Hiller, eu acredito na sequência, na continuidade, e quando você convive mais tempo com o atleta, você consegue entender de que maneira tirar o melhor de cada um deles. Então eu preciso conviver com esses atletas, até por isso é sempre muito importante, né? A continuidade de elenco, a continuidade de trabalho, de metodologia. Você vê os clubes, né, que brigam na prateleira alta da Série A, são mudanças pontuais, não reformula elenco a cada temporada, e cada reformulação de elenco é uma dificuldade muito grande para o treinador, para esse encaixe, para essa sinergia interna. Jogadores que vêm com expectativa dão certo, outros não vêm com tanta expectativa e dão mais certo, outros questionados pela imprensa, pela torcida, e isso é natural, mas a gente tenta seguir uma linha, um caminho. Então acho que agora é conviver um pouco mais com o Renzo, que ainda nem treinou com o grupo, o Rubem já um pouco mais, e de que maneira nós possamos introduzi-los o mais rápido possível, não só taticamente, mas de uma maneira coletiva mais importante, que é o que nós precisamos para esse momento. Boa noite, Carpini. Aqui. Eu queria que você analisasse, falasse o que é que você viu ali no lance do gol do Confiança, e se você chegou a conversar com o Lucas Arcanjo depois no vestiário, se ele explicou o que é que foi que houve ali, porque até a gente ficou meio na dúvida no replay se a bola desviou, se não desviou. Queria que você explicasse o que foi que você viu ali da área técnica, e se você chegou a conversar com o Lucas Arcanjo sobre isso. Não conversei com o Lucas, acho que não é o momento dessa conversa. A cobrança entre eles no vestiário ela foi muito grande, eu deixei que ele se cobrasse, eu acho que é necessário, um pouco mais ríspida. Não é o momento de procurar culpados. Eu vi o gol, eu tenho a minha opinião e eu guardo para mim. O principal de tudo isso é tomar o gol e ser eliminado da maneira que nós somos. Isso é o mais doído. Se aconteceu a falha de A, de B, de C, se eu escolhi as peças que não eram as melhores na visão de muitas pessoas, enfim, cada um tem as suas opiniões. Isso não vem ao caso agora. O Arcanjo é um cara importante para nós, uma referência dentro do grupo, e a gente segue não deixando ninguém desgarrar. Então, acho que não é o momento da gente avaliar o que aconteceu no gol externamente. Isso sim, internamente, com certeza, a gente vai conversar. Entrevista encerrada com o técnico Thiago Carpini. Boa noite a todos.